Bom dia, paz do Senhor. Amém. Vamos orar pelos nossos aniversariantes da semana. Amém? Se você não tem seu nome de aniversário, só passar para a irmã Lúcia, tá? Para você não perder a bênção da oração. Toda semana nós oramos aqui pelos aniversariantes da semana. E a irmã Lúcia que cuida disso com todo carinho. Amém? Então você certamente vai ser abençoado. Em nome de Jesus. Hoje, domingo, Renato Brito, Maria Aparecida Mendes, Sodila Hermando, Sodila Hermando, tá quietinha aí, né? Tá, daqui a pouco eu vou lá. A Luana Nielsen, a Gabriela, né, da EDEVES, a Maria das Dores, que é a Dorinha, na terça-feira, tá? Estou esquecendo de falar o dia aqui, ó. Na segunda é a Luana Nielsen e a Gabriela. Na terça-feira, dia 12, é a Maria das Dores, a Dorinha, a Sofia, do pastor Léo. Na quarta, a Fernanda, da Janete. Na quinta, a Esther Jussiane. Na sexta, Davi Ramalho e Maria Lacerda. E no sábado, João Lucas Guedes. Amém? Eu esqueci de falar da Elba Ramalho, que está fazendo aniversário hoje. A Elba, ela que é a Elma, tá? Porque tem a Elma e tem a Elba, né? E eu sempre confundo. Amém? A Elba Ramalho, em nome de Jesus. Vamos orar, interceder por essas vidas, por essas pessoas, em nome de Jesus. Nós te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor é bom. O Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. E o teu poder, ó Deus, a tua obra, ó Deus, em nossas vidas, ó Deus, é que nos trouxe aqui nessa manhã, na tua casa, ó Deus, para poder te louvar, para poder aprender, ouvir do Senhor. Então nós estamos aqui, ó Deus, pelo poder do Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo. E mediante esse poder que o Senhor nos dá, em nome de Jesus, nós queremos colocar a vida desses aniversariantes nas tuas mãos. Pai, o Senhor é aquele que conhece esses corações. O Senhor conhece essas necessidades. O Senhor sabe o que essas pessoas agora estão precisando, estão desejando no coração. Então nós queremos declarar toda a sorte de bênção sobre a vida delas. Em nome do teu Filho Jesus, que o Senhor dê a elas muitos e muitos anos, ó Deus, para comemorar essa data. Que o Senhor, ó Deus, possa revesti-las do poder do alto, no teu Espírito Santo, ó Deus. E que o Senhor possa dar a elas, ó Deus, o discernimento, o conhecimento do propósito e da tua vontade, ó Deus. Porque assim elas vão entender, ó Deus, por que estão vivas, por que estão comemorando aniversário. Então eu peço ao Senhor, ó Deus, que traga essa revelação ao coração delas, que supre todas as necessidades, que guarda, que abençoa, que dê vida, que dê saúde. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Podemos dividir nossas classes? Amém? Ô Nicolas, como é que eu vou fazer com esse negócio aqui? Me ajuda aí. Foi pegar? Amém. Enquanto isso, eu vou
encher a linguiça. Estou brincando. Amém? Vamos orar, né? Porque enquanto eu estava preparando a aula de hoje, né? Nós vamos continuar falando dos conflitos da vida, entendeu? Esse menino chega com essa camisa aqui, meu coração até... Vou passar no dedo? Vou passar no dedo. Amém. Então, enquanto eu preparava esse estudo, eu fiquei pensando, né, o quanto que a gente tem... Tá. Para baixo. Tranquilo. Obrigado. O quanto que nós temos conflitos nessa área, né, que é o relacionamento. O slide ficou cá embaixo de novo, entendeu? Os relacionamentos interpessoais. Nós precisamos de entender que relacionamento tem duas coisas, né? Se nós não temos conflitos, nós não estamos fazendo aquilo que Deus quer. E se nós temos conflitos, nós precisamos saber lidar com ele, né, da forma certa. Então a gente precisa de trazer isso para a nossa vida com muita seriedade. Sabe por quê? Porque tem uma implicância na vontade de Deus muito grande nisso, né? Deus está muito interessado na forma que você se relaciona, entendeu? Então a gente precisa de aprender, né, aquilo que Deus quer para a nossa vida, né? Especificamente, né? Claramente isso precisa estar na nossa vida. Eu trouxe uma definição, espero que vocês estejam vendo aí, que é a seguinte definição, que diz assim: relacionamento interpessoal é um termo que se refere à relação, ligação ou vínculo entre duas ou mais pessoas, em determinado contexto. Esse conceito vem dos estudos da sociologia, da psicologia, abarcando um conjunto de normas comportamentais que orienta as interações entre os membros de uma sociedade. Bacana, muito interessante, né? Podemos tirar muitos aprendizados, podemos aprender muito, né, com essa definição. Ela é, né, uma definição assim muito coerente com aquilo, né, que nós pensamos e que nós vemos de relação interpessoal. Porém, ela é uma ideia não da Bíblia, né? Ela é uma ideia secular, boa, né? Eu não acho que é ruim, mas que nós precisamos de entender e compreender como que funciona, né, essa relação interpessoal. A primeira coisa que nós precisamos de aprender é que muitas das vezes essa relação, né, nesse sentido, ela está dentro de uma base de troca, né? Nós trocamos, nós tratamos bem para sermos bem tratados. Você já ouviu dizer assim aqui, ó, mexeu comigo, levou, né? Bateu, tomou. Não é assim? Quem nunca ouviu falar disso aqui? Mas quando nós olhamos para isso, nós começamos a entender e compreender, né, que há um interesse, né? Então, assim, eu vou tratar bem quem me trata bem. Normal, né? Não tem diferença nisso. Você me tratou bem, eu te tratei bem. Eu e minha esposa ganhamos um presente. Fomos para um hotel, um resort, né? E eu fiquei assim, impactado com a forma como os funcionários nos tratavam. Eu falei, gente, isso não existe,
Entendeu? Essas pessoas estão sempre sorrindo, sorrisos estão no rosto delas, o tratamento, uma coisa assim, fora do comum, que eu ficaria assim, falei assim, foi a coisa que mais me chamou a atenção. Lá tinha muita coisa boa, inclusive a comida, né? Muita coisa assim, interessante mesmo, muita coisa, mas o tratamento que eu recebi lá, eu peguei e falei assim, gente, como que essas pessoas relacionam, né? E tudo. A camareira, né, a arrumadeira lá do quarto, deixou lá, né, um bilhete para nós, assim, um bilhete lindo, que ela me comoveu. Na hora de ir embora, eu fui, peguei a Bíblia que eu tinha levado, botei uma oferta dentro da Bíblia, falei assim, se ela abrir a Bíblia e ler, ela vai achar. Se ela não ler, ela não vai achar, né? Escrevi um bilhete e deixei para ela assim, de tanto que eu fiquei comovido. E nós sabemos que isso é padrão de empresa, né? As empresas exigem isso das pessoas, o tratamento, né? As pessoas têm que ser bem tratadas. Você chegou numa loja, você tem que ser bem tratado. Se você for maltratado, você não compra, não é verdade? E se o patrão vê que o funcionário te tratou mal, entendeu? Relacionou mal com você, o que acontece? Manda ele embora. Não serve para trabalhar aqui, entendeu? É o padrão da empresa, né? Uma das coisas que a empresa mais trabalha hoje, e até mesmo entre os funcionários, é essa relação, né? Existe profissionais técnicos. Então, esse relacionamento aqui, ele é um relacionamento técnico, né? Então, assim, podemos aprender? Podemos aprender muita coisa. Mas nós não viemos aqui hoje para aprender a relacionar. Nós viemos aqui para ter uma luz da Bíblia, daquilo que Deus quer de nossas vidas. Sabe por quê? Porque o relacionamento é conflito. Eu tenho muito conflito com relacionamento. Se você consegue conviver bem com todo mundo, relacionar bem com todo mundo e tirar isso de letra, parabéns. Eu não consigo. Eu preciso da Bíblia, eu preciso do Espírito Santo de Deus para lidar com algumas pessoas. Entendeu? Talvez o problema sou eu, e a maioria das vezes o problema sou eu mesmo. Entendeu? E eu olho para esse ângulo, quando a gente se trata de relacionamento interpessoal, que o problema está em mim. Eu aprendi isso, porque enquanto eu transferi isso, dizendo que o problema era as pessoas, eu não consegui avançar nisso. Eu, sem nenhuma glória própria, eu digo que eu consegui avançar pelo poder do Espírito Santo me relacionar. Porque eu tenho muita dificuldade com isso, e quando eu vim, eu falei assim, Deus, eu vou dar uma aula disso, mas eu não vou dar uma aula porque eu sou mestre em relacionamento, mas é porque o poder do Espírito Santo nos capacita a relacionar, sabe de que forma? À luz da Bíblia. Porque quem tem que orientar a nossa vida agora é a Bíblia, é a palavra de Deus, né? Então, assim, a gente aprende muitas coisas com o mundo, a gente aprende muita coisa no mundo secular, tem muita gente inteligente, capacitada, que pode nos ensinar e nos dar muitas instruções e muitos exemplos que nós podemos pegar, mas nós temos que pegar tudo isso e trazer para onde? À luz da Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de vida. A Bíblia é a palavra de Deus. É a Bíblia que vai nos ensinar. E eu fico pensando assim, como as pessoas aprendem a agradar a Deus sem ler a Bíblia. Eu fico perguntando isso. Para que nós possamos agradar a Deus, nós precisamos de conhecer a Tua palavra, né? Para nós relacionarmos, nós precisamos de conhecer o padrão de Deus para isso, para as nossas vidas, para aquilo que nós precisamos desenvolver. Porque eu não acredito que seja uma coisa fácil. É fácil, sabe quando? Quando eu escolho quem eu quero relacionar.
E naturalmente, né, é dentro de uma base de troca. Alguém que me faz bem. Alguém que me faz bem, que me convida para comer um churrasco, comer uma picanha, entendeu? Né? Eu consigo relacionar bem. Aí é fácil. Mas quando nós olhamos para a luz da Bíblia, não é isso que a Bíblia vai nos mostrar. Entendeu? Não é isso que nós temos como projeto de Deus para a vida do crente, do cristão. Então nós vamos pegar uma definição aqui, um pouco diferente, que diz assim: fomos criados, vou passar lá para vocês acompanhar, que eu tenho muita dificuldade de lidar com esse negócio aqui. Fomos criados como seres relacionais. Desde o princípio, a Bíblia nos mostra que Deus criou-nos para o relacionamento com Ele, com o mundo criado e com outras pessoas. Olha para você ver que coisa tremenda. Nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para relacionar com Deus de uma forma vertical e para relacionar uns com os outros de uma forma horizontal. E relacionarmos com o contexto. Mas hoje nós vamos falar de relação interpessoal. É lógico que a nossa relação com Deus, ela tem uma influência muito grande na nossa relação interpessoal. A forma que nós relacionamos com Deus é aquilo que vai nos ajudar a relacionar uns com os outros. Isso é fato, entendeu? Né? Isso é aquilo que nós vamos entender e compreender, que sem Deus é quase impossível de relacionar. E aí a gente tem conflitos e mais conflitos em todos os relacionamentos. Difícil, entendeu? Eu muitas das vezes já pensei em morar num lugar isolado, onde que não tem nada. Minha esposa sabe disso. Falei assim, vamos para uma roça, a gente planta uma hortinha e fica só nós dois lá. Mas vai ter conflito. Vai ter conflito, entendeu? Ou vai ter até mais, né? Entendeu? Mas é porque a nossa tendência daquilo que nós dificultamos. Agora, como entender isso? Eu queria, agora que vocês pensassem comigo. Como entender isso? Como entender aquilo que nós fomos criados? Deus nos criou perfeitos para relacionar, né? Então esse é o propósito de Deus, que nós relacionamos com Ele, né? Relacionamos uns com os outros, e nós encontramos uma dificuldade. Ou só eu que encontro dificuldade? Vocês não têm dificuldade, não? Quem tem dificuldade de relacionamento aqui? Uma boa maioria tem. Tem uns que estão perfeitos nisso aí, não coisa não. Mas assiste a aula até o fim aí, que você vai ficar melhor. Aí aí como entender isso? Como entender esse processo? Sabe o que é? Ao pecado. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. E se tem uma coisa que é alvo dele, são o quê? Relacionamentos. Com toda certeza. Em relacionamento há uma batalha espiritual, uma luta, né, no mundo espiritual, pelo qual nós podemos vencer à luz da Bíblia. Aquilo que a Bíblia nos ensina, nós precisamos aprender, porque é o propósito de Deus que nós crescemos e avancemos no relacionamento, que nós tenhamos isso, porque isso é de grande interesse de Deus, como eu já falei. Amém? Amém? Vamos orar. Eu esqueci de orar. Amém. Deus querido, em nome de Jesus, nós
Queremos, ó Deus, que o Senhor nessa manhã possa nos ensinar sobre aquilo que o Senhor nos criou, aquilo que é propósito principal do Senhor, ó Deus, que é relacionar, né? Que o Senhor possa nessa manhã, com o poder do Teu Espírito Santo, nos dar a graça, o entendimento e a compreensão daquilo que o Senhor quer falar, pelo poder do Teu Espírito Santo. Porque o Teu Espírito Santo, a Tua palavra diz que o Senhor, que nós nos aperfeiçoamos na nossa fraqueza. E quando eu reconheço que sou fraco, aí eu sou forte. E que o Senhor nos dê, ó Pai, o entendimento e a compreensão. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, olha para você ver, o que a Bíblia vai nos dizer algumas coisas. Se você for pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela vai falar de relacionamento. A Bíblia, ela é, né, um manual de relacionamento de Deus com os homens. A forma que nós relacionamos com Deus, como eu falei, né, vai nos ajustar no relacionamento uns com os outros. Os homens estão bem com Deus, relacionam bem uns com os outros. Os homens estão mal com Deus, eles até matam uns aos outros. Entendeu? Então ninguém cheio do Espírito Santo de Deus dá um tiro na cabeça do outro, por causa de R$2, por causa de uma caixa de fósforo, por essas coisas. Então nós vamos ver alguns textos que nos ajudam. Primeiro, amar uns aos outros. 1 João 14:11. Salmo 133:1. Viver em comunhão com os irmãos. 1 Tessalonicenses 4:9. Deus nos instrui a amar. Ter os outros como superiores a si mesmo. Gálatas 5:26. Não ter inveja um dos outros. Efésios 5:21. Sujeitai-nos uns aos outros. 1 Tessalonicenses 4:18. Consolar uns aos outros. Ser bondosos e perdoar uns aos outros. Salmo 1, verso 1 e 2. Não segue a conduta dos ímpios. Promotores, Romanos 14:19. Promotores da paz e da edificação mútua. 1 Timóteo 2:1. Interceder por todos os homens. Tratar a todos com respeito e equilíbrio. Amém? Então, assim, a Bíblia, ela está cheia de ensinamento com aquilo que nós vamos compreender e entender. Uma vez que o diabo é nosso adversário, nesse quesito de relacionamento, quem seria o nosso mestre real de nos ensinar? Jesus. Jesus é aquele que vai nos ensinar a relacionar. Ele é o mestre dos mestres e nesse quesito aqui, ele tem assim, claramente como nós devemos fazer isso com exemplo próprio. Ele não só ensinou, como ele nos mostrou como fazer. E aí a gente vai pegar dois textos base, né, para nosso estudo hoje, que é Filipenses 2:5, verso 8, mas eu quero ler esse texto de Filipenses 2:5, 8, eu quero ler ele todo. Ele não está aqui, mas eu quero ler ele todo. Diz assim, está ali, né? Vou ler aqui. Diz assim, não, está ali não. Está ali não. Espera aí que eu quero ler ele todo, porque eu acho que ele é importante para as nossas vidas. Filipenses, capítulo 2, vamos ler do verso 1 em diante. Se você quiser abrir a Bíblia aí para acompanhar, nós vamos ler Filipenses 2, capítulo 1,
2, verso 1. Diz assim: portanto, se estarmos em Cristo, temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão. Completai a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Verso 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Amém? O outro texto está em João capítulo 15, verso 12, que diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu amo vós. Então, assim, o padrão de relacionamento para a nossa vida, para a vida do crente, do cristão, ele é Jesus, né? Nós pegamos a Bíblia, trazemos para dentro do nosso contexto de aprendizado e pegamos Jesus como o exemplo. Jesus, ele é o exemplo de relacionamento. É nele que nós vamos aprender como que nós, cristãos, devemos relacionar uns com os outros. Como que os nossos relacionamentos interpessoais, eles vão se desenvolver, né? Porque, na verdade, ninguém está pronto para esse negócio, mas nós cremos no poder do Espírito Santo de Deus, que nos faz o quê? Crescer na graça, no conhecimento, no desenvolvimento do relacionamento, que nós precisamos relacionar. Uma das coisas que nós precisamos aprender com relação ao relacionamento, que nós temos que relacionar. Não tem jeito de eu dizer que eu sou crente, mas eu não quero relacionamento com pessoas, com gente. Estou falando só dos irmãos, não. Estou falando do mundo, das pessoas aí fora. Não, eu não quero. Entendeu? Eu tenho o meu grupo específico, e eu vou ficar ali naquele grupo ali, eu não quero relacionar. Não tem isso. Não é propósito de Deus para nossas vidas ser essa coisa fechada, né? Esse que muitas das vezes nós reservamos, né? E muitas das vezes pelo preconceito nós não queremos relacionar. Eu acho que isso é até natural, né? Você olha para a pessoa e fala, tem um ditado velho que diz, né? Meu santo não bateu com o dele, entendeu? Não adianta. Aqui não tem jeito. E assim, aquilo que Deus tem como propósito não é esse. Deus não nos criou para viver como ilhas, separado, longe, no meio do mar, distante, e muito menos para escolher relacionamentos. Deus não criou para isso. Se nós formos olhar para dentro da palavra, nós vamos ver que é ao contrário. A Bíblia diz que na verdade nós temos que criar relacionamentos. Nós temos que ir atrás de relacionamentos, nós temos que ir atrás de pessoas. A Bíblia diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Como que você vai fazer isso sem relacionar? Não tem como. Entendeu? Se você está nesse patamar, nessa ideia, que você tem um grupo e que um outro grupo você não relaciona com ele, você está indo na contramão de Deus.
da vontade de Deus para a sua vida, daquilo que Deus tem para a sua vida. Deus quer que você crie relacionamentos. Deus quer que você vá atrás de pessoas. Deus te enviou, né? Te formou, está te dando uma base, sabe para quê? Para que você relacione com pessoas, para que você possa criar relacionamentos. Aí a gente tem uma coisa assim que precisamos criar relacionamentos saudáveis. Precisamos de criar relacionamentos saudáveis, mas nós precisamos de criar relacionamentos também que não vão, né, fazer a nossa vontade. Não que vai nos fazer mal, mas que não vai fazer a nossa vontade. É diferente. Porque muitas das vezes nós queremos rotular e falar assim, esse relacionamento não é saudável. Mas é Deus que te enviou. E eu paro para pensar nisso, uma coisa muito interessante. As oportunidades que Deus nos dá de criar relacionamento. Sabe por quê? Porque você vai relacionar com pessoas que eu nunca vou relacionar. Aliás, eu não vou nem nunca ver. E eu também vou relacionar com pessoas, vou criar relacionamentos com pessoas que vocês nunca vão ter acesso. Então, precisa se entender qual que é o meu propósito na terra. Se é de cumprir a vontade e o propósito de Deus, e aí nós vamos entender, porque a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Deus, reconciliadores de Deus para com os homens, mas eu não posso cair nessa utopia, né, nessa ideia, né, que eu acho que não é uma ideia que vem de Deus, mas é uma ideia que vem pode ser do meu natural, né, porque eu tenho as minhas reservas, eu sou essa pessoa, então ali não dá para mim, entendeu? Então, muitas das vezes, o grande desafio que nós temos é de quê? Criar relacionamentos. Deus quer isso. Deus quer que nós criamos relacionamentos. Deus quer que aquela pessoa... outro dia eu estava num lugar, eu não lembro direito a cena, mas me veio aqui agora, que eu passei por uma pessoa e no mesmo olhar eu tive um preconceito. Aí eu fui lá dentro e falei assim, não é essa a vontade de Deus. Aí eu fui lá, cumprimentei a pessoa, fiz um agrado e tudo. Não que a pessoa tenha percebido isso, mas para me quebrar. Porque muitas das vezes nós precisamos ser quebrados nisso. Sabe por quê? Porque nós fazemos distinção. E essa distinção, ela não está dentro daquilo que Jesus nos ensinou. E como nós pegamos esse texto base e nós vamos trabalhar ele dentro de relacionamento, nós vamos ver coisas aqui que Jesus fez, que talvez eu estou muito longe de fazer, mas que é propósito de Deus para a minha vida. Que é propósito de Deus para a minha vida. Outro dia eu vi uma reportagem, um negócio lá, onde que uma igreja muito rica, de pessoas muito ricas, de coisa, estava criando um condomínio fechado. Entendeu? E lá dentro ia ter tudo, mercadoria, os caminhões iam entrar, entregar tudo, eles iam viver ali dentro. Eu falei, mas que coisa, que ideia mais atravessada. Então, quer dizer, o mundo se exploda para lá, as pessoas vão para o inferno. Entendeu? Como que nós chegamos aqui? Eu queria que vocês pensassem isso. Como que nós chegamos aqui? Sem relacionamento nenhum? Foi? Ou alguém relacionou com nós? Alguém teve a paciência? Alguém se dispôs? Alguém gastou tempo? Alguém deixou de fazer coisas para nos ensinar a Bíblia, para nós entendermos o Evangelho, para nós chegarmos aqui? Eu acho que isso é o que nós precisamos de refletir naquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, eu não tenho só que relacionar, eu tenho que criar relacionamentos. Eu tenho que desenvolver isso. Eu tenho que me aproximar de pessoas, eu tenho que me achegar a pessoas para que eu possa cumprir, né, o id de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E aí a gente precisa de entender
né? Como você lida, já falei isso aqui, né? Como você lida com os seus relacionamentos. Aí eu vou dar 30 segundos para você pensar nisso. Mediante aquilo que eu já falei, mediante aquilo que a Bíblia nos orienta, mediante aquilo que nós temos como exemplo de Cristo Jesus. Como que você lida com os seus relacionamentos? Com os irmãos. A gente pensa que aqui é fácil, né? A gente pensa que aqui é fácil. Quem está lá fora pensa que aqui é hiper tranquilo, né? Nós aqui, nós até chamamos uns dos outros de irmãos e que nós... Como que você lida no relacionamento na igreja com os irmãos? Já tem um preconceito, né? Mas o que a Bíblia diz? Que nós temos que suportar um com o outro em amor. Independente do que ela é ou não. E já aconteceu casos de pessoas falarem que a pessoa é assim, e depois de me relacionar com aquela pessoa é completamente diferente. Nós temos esse defeito de ouvir pessoas. Mas é verdade, porque muitas das vezes nós já temos, né, uma fala negativa, né? E isso é um processo de Satanás, né? Porque quem fala essas coisas é Satanás. Aí Satanás já sopra no nosso ouvido, nós já nos armamos todo, né, contra aquela pessoa. Fala assim, aquela pessoa é chata, é enjoada, né? E aí nós precisamos de aprender uma coisa, que o nosso relacionamento como igreja, como irmãos em Cristo Jesus, é aquilo que vai refletir no mundo. Nós precisamos de aprender isso. Nós precisamos de aprender uma coisa que ninguém... eu não estou falando aqui que nós temos que ter a mesma afinidade, né, de um grupo, né? O outro grupo, todo mundo vai ter a mesma afinidade, mas exatamente porque nós não temos como desenvolver isso, nós não damos conta de desenvolver isso, mas nós precisamos de relacionar, né, como irmãos em Cristo, segundo aquilo que Jesus nos ensina. Quando eu era líder de jovens aqui na igreja, os jovens ficavam me alugando, porque muitas das vezes tinha uma coisa lá nos idosos, aí eu falava assim, hoje não vai dar para me sair com vocês não, porque hoje eu vou numa festinha lá na casa do irmão lá. Eles falavam assim, Serjão é de todas as panelas, né? Não tem panela, né? Entendeu? Eu falei assim, na igreja existe panela, mas ela não pode ter tampa, entendeu? Tem, não vamos falar que não tem? Tem. Né? No nosso relacionamento tem. As pessoas têm mais afinidade umas com as outras. Mas quando eu estiver reunido com os irmãos, eu, o Eberaldo, o Vimar e coisa e tudo, e nós estamos ali queimando uma picanha, entendeu? Porque os dois têm dinheiro para comprar picanha e me convidou, entendeu? Eles gostam de picanha. Aí chega o Alexandre e o Agnaldo. Aí eu, nossa, rapaz, cara, aqui acabou a festa para mim, a picanha está até amargando agora. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Afinidade tem, temos afinidade, família, né? Aqui, tem famílias aqui na igreja que são grandes, né? De coisa e tudo, mas, falei coisa e tudo,
Mas nós precisamos de aprender, gente, com isso, que as nossas panelas não podem ter tampa, nós não podemos ter separação, nós não podemos ter... Outra coisa que nós precisamos aprender, que aqui não é só um tempo de culto religioso, aqui é um tempo de comunhão. Tem irmãos que acabam o culto, quando você assusta, o cara já está em casa. Pode ligar para ele que ele está em casa. Quando você acabar de descer a rampa, ele já está em casa. Ele não cumprimenta uns aos outros. E isso é fala. Isso é fala, nossa. O irmão não me cumprimentou. O irmão passa por mim. E isso é o que a gente, enquanto liderança da igreja, ouve. Encontrei com o irmão fulano de tal lá na rua, passou por mim e não me cumprimentou. Às vezes não viu. Eu tenho essa dificuldade. Às vezes eu não vejo. Mas aí a pessoa sabe se ela viu ou se ela não viu. Se eu ver qualquer um de vocês, né, na rua, eu tenho que ter o prazer de cumprimentar. Eu tenho o prazer de saber que vocês fazem parte do corpo de Cristo, que cada um de vocês é um membro, né? Que vocês são importantes na minha vida, entendeu? Nós somos importantes um na vida dos outros. Como que você relaciona com os irmãos? Como que é o seu relacionamento? Como que você desenvolve esse relacionamento no meio da igreja? Talvez você está pensando assim, eu vou ficar na minha panela mesmo. Está errado, está errado. Nós precisamos desenvolver, nós precisamos de participar, nós precisamos de estar junto, nós precisamos de comer junto, beber junto, orar junto, subir no monte junto. Nós precisamos de relacionar. Amém. Na verdade, resumindo o que o Rubimar quis dizer, né, ele diz que às vezes o mundo faz melhor do que nós. Resumindo o que ele quis dizer. Mas quando nós trazemos isso para os irmãos, nós precisamos de criar relacionamento nos relacionamentos dos irmãos. Sabe por quê? Porque quando alguém traz alguém aqui para a igreja, quando nós estamos aqui reunidos, que nós estamos nós precisamos de acolher as pessoas, relacionar com as pessoas.
A nossa igreja hoje ela tem recebido tantas pessoas diferentes. Se nós que estamos aqui há 30 anos não desenvolver isso, quem que vai desenvolver? As pessoas vão entrar e vão sair. Você quer ver um exemplo? Vou botar esses dois de vergonha. Vocês conhecem o Eberaldo e a Paula? Fica em pé aí, Eberaldo e a Paula. Fica em pé aí. Eles estão frequentando a nossa igreja. São meus amigos de algum tempo. Convidei, eles vieram. A gente começou a fazer um estudo bíblico. Eles estão aqui, estão gostando da igreja. O filho deles ama a igreja. Aí eu penso, você já cumprimentou ele? Já pegou na mão e falou: Paula, Beraldo, como é que é seu nome? Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos criar relacionamento em cima dos relacionamentos que nós temos aqui. Entendeu? Eu só estou usando eles como exemplo, mas eles já estão bem adaptados aqui. Já tem muitas pessoas que os já conhecem, que já compartilham com eles, que já tem uma interação, entendeu? Porque nós precisamos de fazer isso. Aí muitas das vezes nós pensamos assim: mas isso é uma ideia de igreja pequena. Não é uma ideia de igreja pequena, é uma ideia de crente, de servo de Deus. Mas eu não vou dar conta. Não vai. Por isso nós temos o quê? Célula. A célula é o lugar de você desenvolver relacionamento, de você trazer os seus relacionamentos de fora para dentro. A célula é isso. As células são igrejas pequenas. Como que a igreja de Atos fazia? Para você ter uma ideia, na igreja de Atos, de um tapa converteu 3.000. Mas quando nós olhamos para o texto de Atos, capítulo 2, versos 42, nós não vamos dizer que eles não tinham dificuldade com isso, porque eles reuniam de casa em casa, reuniam no templo, entendeu? Tinham tudo em comum. Aí a gente pensa: não, a gente está no século 21, A igreja era primitiva. Não, a igreja não era primitiva porque era atrasada, porque a igreja andava na doutrina dos apóstolos. É aquilo que nós temos que viver. O que eu não dou conta, Deus sabe que eu não dou conta, entendeu? Mas aquilo que eu tenho que fazer, eu não posso me desculpar. Que é o quê? Que é de relacionar com os irmãos. Nós precisamos ser reconhecidos pelos relacionamentos nossos, entendeu? Olha para aquela igreja ali, que alegria que os irmãos têm de ver o outro. Muitas das vezes, as pessoas estão aqui, se alguém sentar do lado do banco, sentou aqui, vou mudar de banco, entendeu? Não, na casa de fulano não vou. Gente, esse sentimento não é de Deus. Não é o que Deus tem como propósito para a nossa vida enquanto relacionamento com inimigos. Eu particularmente, eu não tenho inimigo, mas eu faço inimigo, entendeu? Eu não tenho inimigo, mas eu faço inimigo. Jesus disse assim, que nós devemos orar pelos inimigos, Então assim, eu posso relacionar de longe, através da oração, porque o amor vai estar no meu coração, entendeu? Mas eu não tenho inimigo, mas eu faço inimigo. Rapaz, pensa num cara que tem um problema com os outros, com o jeito que a pessoa olha para mim. Eu já olho, primeiro pensamento que vem na minha é uma luta, isso é uma batalha. Não gosta de mim, está com raiva de mim, entendeu? Eu lido com isso. Eu tenho que superar isso. Eu não sei qual que é o seu problema quando você olha para o outro e fala assim: nossa, esse cara é chato demais. Depois eu vou falar do chato. Esse cara é enjoado demais. Não quero relacionar com essa pessoa. Esses sentimentos, eles podem até vir, mas eles não podem fazer morada em nós. Eles têm que ser vencidos pelo poder do Espírito Santo que há em nós, pelo poder do Espírito Santo que está na nossa vida. Nós temos que amar uns aos outros, como Jesus amou. Então é muito fácil eu criar um inimigo, porque para lá, eu para cá, não é assim?
E às vezes tem um inimigo que é inimigo mesmo. Entendeu? Como que você lida com isso? Como que você lida com uma pessoa que só quer seu mal? Você sabe disso, né? A dificuldade que essa pessoa tem de relacionar com você, né? E aí você caracteriza ela como um inimigo mesmo. Não é assim. Nós precisamos de avançar nisso como cristãos, como pessoas. Nós precisamos de ser crentes, né, que vão desenvolver relacionamentos na adversidade. Porque o relacionamento na facilidade, aí é muito tranquilo, não tem esforço nenhum não, né? Que dificuldade que eu tenho de relacionar com a Deila? Conheço ela, tem quase uns 20 anos, faz um pé de porco com feijão, me convida, ela tem muito tempo que não convida, entendeu? Me trata bem. A Deila, por um tempo, ela cuidou de mim. Eu ia para a casa dela, ela cuidava de mim, entendeu? Ela fazia. Eu vou ter dificuldade de relacionar com ela, vou nunca, entendeu? Né? Vou nunca. Mas e com aquela pessoa que, né, não é assim, entendeu? Eu preciso superar isso, eu preciso crescer nisso. A outra coisa que nós precisamos, oi? Com certeza. Você aprendeu, foi na Bíblia. A Bíblia diz que amar é decisão. Aí, eu vou falar depois aqui de família. Mas como que você lida com os seus relacionamentos com autoridades constituídas? Aí é compreender e entender o propósito de Deus. Sabe por quê? Porque nós vamos lidar com isso em todo lugar que você for, você vai relacionar. Em todo lugar vai ter liderança sobre a sua vida. Na vida cristã não tem sem liderança. A Bíblia diz em Provérbios, não estou lembrando o versículo aqui, mas a Bíblia diz que o povo que não tem direção, ele perece. O povo que não tem rei, ele não tem direção, né? Então nós vamos ter que lidar com liderança. E muitas das vezes as pessoas têm resistência para relacionar com liderança, com líderes constituídos por Deus sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque nós temos um outro problema no relacionamento, que é o quê? Que é quem pensa diferente. Quem pensa diferente. Como que você relaciona com uma pessoa que pensa diferente? Aí eu estava pensando, estava meditando, falei assim, é mesmo, né? Rapaz, mas só que aqui, se nós formos pegar aqui, formos fazer uma coleta de pensamento aqui, vai ser difícil achar pensamento igual, pensa igual. A maioria das vezes nós temos pensamentos diferentes. Sabe por quê? Porque Deus não nos fez igual. Aí eu fiquei pensando assim, já pensou se todo mundo pensasse igual? Nós seríamos as pessoas mais medíocres da vida, sabia? Porque nós íamos pensar igual. Já pensou todo mundo pensando a mesma coisa? Não. Quando Deus nos criou, nos fez diferente, nos fez para pensar diferente, Ele entendeu que nós teríamos a inteligência de saber que você pode contribuir comigo e o que eu posso contribuir com você pensando diferente.
Entendeu? Mas muitas das vezes nós queremos que as pessoas pensem igual a nós. Se elas não pensam, elas... Entendeu? Um dia desse, olhando dentro de um grupo, não comentei, não fiz nada, não vou mexer com esse negócio de comentar no grupo mais, porque esse negócio está principalmente como política, né, quando se fala de política. Mas eu vi lá uma discussão onde que a pessoa queria que o outro pensasse como ele. Entendeu? Ou você pensa comigo, ou então você não serve para mim. Entendeu? Ou você pensa igual eu. Isso que acontece muito, sabe o quê? Em relacionamentos conjugais. E principalmente, isso parte do machismo do homem. Porque ele quer que a mulher pense igual a ele. Ela não pode pensar diferente. Ela não pode nem dar uma opinião. Entendeu? E isso gera o quê? Um grande conflito no relacionamento. Porque quando nós respeitamos aqueles que pensam, é uma questão de respeito. Quando nós respeitamos aqueles que pensam diferente como nós e valorizamos eles como filhos de Deus, como irmãos em Cristo, como pessoa que também pensa que Deus o criou para pensar, a vida fica mais leve. Os conflitos ficam mais suportáveis, né? Porque sem conflito não tem jeito, vai ter, mas nós precisamos saber lidar com ele. Então o relacionamento, né, com a pessoa que pensa diferente tem uma coisa que é preponderante, que é o respeito. Respeitar o outro. Isso é uma coisa que vai nos ajudar. Com o chato, o chato, a gente já lidou com pessoa chata? O cara chato mesmo. Eu já, demais. E eu custei aprender, porque do chato a gente corre, né? O cara está vindo lá na calçada, se você viu ele primeiro, o que você faz? Você vaza. Mas eu aprendi isso, sabe o quê? No meu trabalho, né? Que eu tenho que relacionar com pessoas, e eu tenho que relacionar para ganhar elas a Cristo. E eu aprendi que eu tenho que tolerar o chato. Entendeu? Que o chato, ele tem uma função assim esplêndida na minha vida. Sabe o que é? Que é gerar em mim fruto do Espírito. Paciência, longanimidade, benignidade, bondade. Olha que coisa maravilhosa. Porque quando você olha para a pessoa e fala assim, esse cara é chato. Pronto, acabou. Já criou uma barreira de relacionamento. E aí, um dia eu cheguei na Casa Verde e tinha um cara lá. Mas pensa num cara chato. Aí você multiplica por vezes. E quando eu cheguei, o monitor já foi atrás de mim lá no carro. Leva esse cara embora. Eu não aguento esse cara é chato demais. Pensa num cara chato, eu quero que você fique aqui com ele, porque ele é chato. Eu falei, tá bom. Falei, tá. Vou concordar com você numa coisa. O cara é chato mesmo. O cara é chato mesmo. E agora ele vai vir para cima de mim. O tempo que eu ficar aqui, é eu que vou ter que suportar, que ele vai vir em cima de mim. Mas eu falei com ele, todas as vezes que você olha para ele como chato, você impede Deus de agir na vida dele, porque você é instrumento de Deus para ganhar ele. Segunda coisa, no reino de Deus tem o chato, mas nós não podemos considerar o chato. Nós temos que considerar uma alma que Deus criou, e muitas das vezes para ser ganha para Jesus, para ser transformado. Então suportai-vos uns aos outros em amor. Então assim, talvez no seu trabalho, em vários lugares da vida, né, existem pessoas que são realmente chatas, né? É difícil lidar, entendeu? E tem padrões de chato, né? Tem pessoas mas sabia que o chato, ele está muito com o seu temperamento?
Por exemplo, é um cara que pergunta demais. Você não gosta de responder pergunta demais. Você não gosta que fica te perguntando. Aquela pessoa se tornou chata. Mas só porque ele pergunta demais. Toda vez que ele perguntar, você responde, pronto, está resolvido o problema. Sim, não, sim, não. Entendeu? Mas nós precisamos ter o olhar, sabe de quem? O olhar de Cristo, né, de Jesus. Eu te garanto que no meio dos 12 tinha chato, tinha até endemoniado, tinha vários tipos de pessoas. E aí, o último ponto aqui de como você lida com seus relacionamentos, e nós poderíamos citar aqui centenas de relacionamentos de pessoas, mas eu quero colocar família, porque eu acho que é muito importante. Porque quando eu preparava essa lição, Deus falou comigo que tinha pessoas aqui que precisam ser curadas, precisa de cura nos relacionamentos familiares. E você, como um cristão, né, a obra de Deus, ela vai começar na sua casa, ela vai começar na sua família, nos seus relacionamentos. Eu peço que o Espírito Santo de Deus fale com você hoje, no seu coração, que você precisa ser curado nos seus relacionamentos familiares. Você precisa perdoar, você precisa amar e você precisa não evitar esses relacionamentos. Tem gente que está fugindo de casa, tem gente que não tem, né, tem tantos problemas de relacionamentos familiares que evita, né, que passa longe, né, que Deus possa nessa manhã te curar disso, entendeu? Que você possa ser renovado, que o Espírito Santo de Deus possa fazer uma obra maravilhosa, sabe por quê? Porque o relacionamento familiar, ele é o mais importante que nós temos. Sabe por quê? Porque a família, ela é, a pessoa da família, ela é a mais próxima de você. Sabe? E quando você evita esse relacionamento, você evita, né, que essa pessoa conheça Jesus, que ela possa ver Jesus na sua vida. Porque você é o maior exemplo de referência para que a pessoa possa entender e compreender o amor de Deus. Então, assim, vamos olhar para dentro de nós e ver o que está nos impedindo, né, de relacionar, de lidar com as pessoas, para que nós possamos fazer, sabe, um concerto com Deus, para que Deus possa trabalhar na nossa vida, em nome de Jesus. Relacionamento está ligado à maturidade cristã. Crente maduro entende que precisa ser semelhante a Jesus. Não dá, entendeu? Não dá para crescer espiritualmente, entendeu? Sem se relacionar, não dá. Se você evita os relacionamentos, se você foge de relacionamentos, se você tem essa ideia que não tem que relacionar, você não vai se tornar um crente maduro. O autor de Hebreus, no capítulo 5, verso 12, ele diz assim, ó: vós que eram para ser mestres, ainda estão nos primeiros rudimentos. Eu não posso dar para vocês um alimento mais forte, mais consistente. Sabe por quê? Porque vocês ainda têm que ser alimentados com leitinho, com mamadeira, né? Mas era para ser desenvolvido. Ninguém cresce, ninguém alcança maturidade cristã sem relacionamento. Você vai ficar o mesmo. Sabe por quê? Porque o relacionamento, ele vai desenvolver em você semelhança com Cristo, com Jesus. E isso nós precisamos de aprender. Minha aula acabou aqui, mas eu vou só encerrar, que diz assim, primeira coisa do crente maduro, amar. Amar como Jesus amou, se entregou por nós. Olha para você ver, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Jesus veio e nos amou
Nos amou ainda, nós ainda sendo o quê? Pecadores. Nós ainda sendo o quê? Inimigos de Deus. Sabe? Ele veio e derramou o amor. E isso é uma coisa que nós precisamos desenvolver para nós podermos sentir. Não que a gente vai se colocar no lugar de Jesus, no projeto de Deus da salvação. Não. Mas nós podemos colocar no lugar de Cristo, no projeto de amar uns aos outros. Ele disse que obras maiores nós poderíamos fazer. E muitas das vezes nós não queremos isso, sabe por quê? Porque nós ainda não pensamos no amor de Cristo como devemos pensar. Nós ainda pensamos no amor de Cristo como favor. Miserável homem que sou. Jesus não fez nenhum favor para mim, morrendo por mim na cruz. Ele me amou. Ele te amou. Problema nosso de relacionamento, problema nosso de amar, sabe por quê? Porque nós ainda achamos que Jesus fez um favor por nós, morrendo na cruz do Calvário. E aí eu entendo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí eu entendo que entender o amor de Deus, para desenvolver esse amor e amar o próximo, depende do que é o amor de Cristo para mim na minha vida. Depende do que eu senti na minha vida, daquilo que Jesus me amou, sendo eu inimigo dele, sendo eu pecador, sendo eu a pessoa mais horrível desse mundo, ele foi e me amou. Aí nós temos dificuldade de amar os outros. Amamos quem queremos, escolhemos para amar. Não é assim? É assim. Sabe por quê? Porque nós ainda não compreendemos o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Pede a Deus para revelar o que Jesus fez. Pede primeiro para revelar quem é você. Alguém outro dia falou mal de mim. Eu fiquei bravo. Falei, está falando mal de mim? Primeiro que não é verdade. Aí sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Preocupa não, que isso é bem pior do que ele falou. E é verdade. É verdade. O problema é que nós ainda pensamos que Jesus fez favor. Jesus não fez favor. Ele te amou. Ele te amou. Segunda coisa, servir. Ele te serviu. A Bíblia diz que, Mateus capítulo 20, verso 28, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida. Se você está criando relacionamentos em cima de alguém que te serve e não que você serve, você não está crescendo naturalmente, você não está tendo maturidade cristã, você não está crescendo com Cristo. Seu evangelho ainda é um evangelho de troca. Servir é incondicional. O que Jesus te pediu para te servir? Para morrer por você em seu lugar? Não te pediu nada. 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 Simplesmente Ele deixou a sua glória. A Bíblia diz que Ele te amou. Deixou a sua glória e veio para servir. E aí eu preciso de entender isso. Sabe? A unidade. Sabe qual que é a nossa dificuldade? É de unirmos, de estarmos unidos uns com os outros. Mas Jesus fez isso. Sabe o que Jesus fez? Ele deixou a sua glória. Alguém um dia disse para mim, e eu peguei e falei, esse negócio não está certo. Que uma alma vale mais que o mundo todo. Eu parei e pensei, falei, onde é que está isso na Bíblia? Eu tenho umas coisas que eu tenho que vasculhar na Bíblia para mim ver, porque os outros falam, mas é só evangeliquez. Eu falei, não tem isso na Bíblia, que uma alma vale mais que o mundo todo. Uma alma é muito valioso, mas não vale. Mas eu quero falar o valor de uma alma. Sabe qual que é o valor de uma alma?
é o preço da glória, porque Ele desceu da sua glória e se uniu aos homens na unidade. Sabe para quê? Para nos amar e para nos servir. Esse é o relacionamento que Deus quer que você desenvolva na sua vida, para que nós possamos vencer esse conflito do relacionamento. A última coisa, sabe o que Ele fez? Ele se esvaziou. A Bíblia diz aqui, nós lemos no texto aqui, que Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele desceu, se tornou um embrião, foi criado, nasceu, colocado numa manjedoura, viveu, morreu, comeu, bebeu, passou fome, esvaziou de si mesmo. A Bíblia diz que Ele não usou dos seus atributos de Deus, mas Ele se esvaziou de si mesmo. Quantas vezes você já se esvaziou de você mesmo? Sabe quando eu penso em se esvaziar de si mesmo? Você já pegou um balão bem cheio, esses balões de festa mesmo, aí você não amarra ele não, aí você pega ele e solta ele assim, ó, entendeu? Com o biquinho dele aberto. Nós precisamos esvaziar de nós mesmos. Se nós queremos criar relacionamentos, se nós queremos ser crentes maduros, maturidade, eu preciso esvaziar do meu eu, do meu ego. Jesus fez isso. Sabe para quê? Para criar relacionamento com nós. Sabe por que Ele se esvaziou? Para criar relacionamento. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós estávamos afastados. Havia algo que nos separava de Deus, que era o quê? Porque todos pecaram e todos careciam da glória de Deus. Jesus se esvazia para que novamente nós podemos entrar no Santo dos Santos. O véu é rasgado e agora nós podemos relacionar com Deus. E nós precisamos de aprender. Sabe por quê? Porque essas coisas, elas são da síndrome de Lúcifer na nossa vida. Nós carregamos ela desde a queda, né? E por geração em geração nós trazemos isso. Mas quando Jesus morreu na cruz e Ele nos tornou exemplo de relacionamento, nós podemos nos esvaziar delas. Sabe por quê? Porque as promessas de Deus são muito maiores do que o nosso ego, do que aquilo que nós fazemos e daquilo que nós criamos em nossa mente para evitar relacionamento. E eu te falo para você nessa manhã, a chave da bênção de Deus, a chave da bênção de Deus. Muitas das vezes a chave da bênção de Deus das coisas de Deus sobre a nossa vida. Eu não estou falando de bens materiais, de coisas, não. Estou falando de crescimento, de maturidade, de pessoas diferentes, de pessoas transformadas pelo poder do Espírito Santo. Eu estou falando disso. Sabe qual que é a chave disso? Está na Bíblia. A Bíblia revela. E é isso aqui, ó. Está aí. Fazer o bem. Deus te chamou para fazer o bem a todos. E um bom relacionamento, nele está integrado fazer o bem. Quando nós entendemos que fazer o bem é bênção de Deus para a nossa vida, é oportunidade de crescimento. E aí a Bíblia diz assim, ó: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar
o bem enquanto vive. Em lugar nenhum, o mal vai vencer o bem. Satanás joga o mal na nossa cabeça, mas ele nos engana, achando que nós vamos nos dar bem, mas nós vamos dar mal. Eclesiastes capítulo 13, verso 12. Jeremias 4, 22 diz assim: o meu povo é tolo, eles não me conhecem, são crianças insensatas que não compreendem, são hábeis para praticar o mal, mas não sabem fazer o bem. Faça o bem. Faça o bem, faça o bem, sabe por quê? Que a promessa de Deus está sobre a vida de quem faz o bem. Quem faz o bem não é o bem para o cachorro, o bem para a árvore, o bem para as coisas, não. É o bem para o seu próximo, é o bem para aqueles que você relaciona, é o bem para aqueles que fazem parte da sua vida, que estão no seu caminho. Todos os dias nós temos a oportunidade de fazer o bem. Comece fazendo o bem, sabe o quê? Falando o bem dos outros. É só uma dica. Comece falando bem dos outros, você vai tirar a maldição de dentro da sua casa, porque a casa onde se fala mal dos outros, a maldição está ali. Comece a falar bem dos outros. Quando alguém chegar para te falar mal, sabe o que você faz? Cala. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, se torna sábio. E se calar, muitas das vezes, você está fazendo o bem. Não fala, não vai nessa pilha. Sabe por quê? Porque isso é destruidor. Faz o bem com a oportunidade que você tem. Faz o bem não só de ajudar uma velhinha a atravessar a rua, mas faz o bem lá no seu trabalho. Faz o bem quando alguém não pôde vir trabalhar e você pode fazer a parte dele. Faz o bem onde você estiver. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus vai estar sobre a sua vida. As brasas vivas da bênção do Senhor vão estar sobre você. Fazer o bem é relacionamento. Fazer o bem é maturidade cristã. E aí, Jeremias 4, 22 diz, Gálatas 6, 9 diz, e não canse de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Já pensou? Já ouviu isso? Eu já ouvi, eu já até falei isso também. Estou cansado de fazer o bem, cansado de ajudar essa pessoa, tá? Faz. Bobeira, quem está perdendo é eu. Não canse. Faça o bem. Crie relacionamentos. Crie relacionamentos para Cristo. Crie relacionamentos eternos. Sabe por quê? Porque nós estamos trabalhando aqui nessa manhã, não é para ter um mundo melhor, cheio de flores e pessoas alegres e bonitas. Infelizmente, isso é utópico, não vai acontecer, mas nós estamos criando aqui relacionamentos para a eternidade, para estar com o Senhor. Então, assim, vou ter que passar a eternidade com o Robimar. Mal gosto dele. Entendeu? Quero passar a eternidade com o chato também. O chato vai estar lá. Então, assim, gente, Jesus é o nosso exemplo. Pense nisso. Pense nisso. Pense que esse conflito, ele pode ser vencido pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Extrapolei um pouquinho aí, mas vamos orar? Em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te glorificamos, ó Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é aquele que nos ensina, o Senhor é aquele que nos dá a graça, Pai. E nós compreendemos e entendemos nessa manhã, Pai, que nós precisamos ser melhorados, Pai, que nós precisamos, ó Deus, desenvolvermos. Ó Pai, dá uma disposição no nosso coração para isso.
Dá uma disposição, Pai, para que nós possamos olhar, ó Deus, a luz da Tua palavra, olhar para o Teu Filho como exemplo para nossas vidas, para que nós possamos criar relacionamentos fortes, que vão, ó Deus, integrar, ó Deus, a igreja do Senhor, integrar, ó Deus, a eternidade. Pai querido, em nome de Jesus, nos abençoe nessa manhã, Pai, que nós possamos, ó Deus, ser curados de relacionamentos que deram errado, que foram ruins na nossa casa, na nossa família, que nós precisamos aprender, ó Deus, aquilo que Cristo fez por nós, e Ele nos confiou a fazer por nosso próximo. Ensina-nos, ó Deus, nos dá a unção do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Oramos ao Senhor, pedimos ao Senhor, ó Deus, que abençoe os nossos dízimos, as nossas ofertas, que nos dê, Deus, um domingo, ó Pai, reinando na Tua paz, que a Tua paz, que excede todo entendimento, esteja no nosso coração, ó Pai. Que a paz que o Senhor dá, o mundo não pode dar, mas que nós possamos, ó Deus, crescer para a glória e para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vão em paz, que Deus os abençoe.